Grato, Senhor, pelo ar que respiramos. Grato, Senhor, por aqueles que colocasses ao meu lado, para que pudesse ser uma pessoa melhor. Filhos, filhas, irmãos, irmãs, cunhados, companheiros e companheiras, nessa jornada que eu caminho. E a Ti, meu bom Deus, te agradeço mais ainda, com mais força, com mais sinceridade, pelo meu livre-arbítrio. Porque, Deus, a cada momento que assim eu exerço, faço parte da grandeza do vosso universo, o qual só me lembro e recordo deste planeta. Planeta azul, pela cor dos mares, onde habitam peixes, cavalos marinhos e baleias. É uma honra, é uma bênção pensarmos que nós fazemos parte desse universo divino. Que sim, ainda em pequena escala, contribuímos com um pouquinho de tudo isso. Mas por que não pensar que um dia poderemos contribuir também em grande escala? Porque tudo isso que foi agradecido não é obra do acaso. Jesus Cristo, nosso mestre, nosso amigo, levou 4 bilhões de anos preparando este berço para que aqui pudéssemos ser recebidos, espíritos jovens ainda, no começo da caminhada, no começo da nossa educação, assumindo cada vez mais o nosso papel de co-criadores no universo divino. Cada vez mais entendendo no nosso dia a dia que a alegria da vida é servir e não ser servido. Porque Ele nos serve há 4 bilhões de anos. Preparou a terra, preparou o ar, preparou o oxigênio na composição exata para receber aqui os corpos que também foram preparados para receber as almas e os espíritos que somos nós. Lá não está, fica bem só naquilo. Opa! No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E acho que não, acho que deu uma travadinha aqui, mas tudo bem, deixa eu ir aqui na mão. Vamos ver. Aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o verdadeiro conceito do servir. Vocês pararam para pensar que o governador desta orbe trabalhou por 4 bilhões de anos. Aqui tá bom, é só isso aqui. Quando você for olhar para esse lado, melhor. Ok, assim, ok, all right. Perdão. Jesus. Pensar que Jesus trabalhou por esse planeta por 4 bilhões de anos, construindo as bases para que pudéssemos aqui habitar. Então, só para a gente ter ideia do tamanho, da envergadura desse anjo, né? Mas assim ainda não bastou. No começo da habitação, onde as almas estavam começando a habitar aqui, aprender nesse educandário que é o planeta,
Ele decidiu que viria estar junto de nós. Seres praticamente primitivos há 2000 anos atrás. Para quê? Para nos dar o exemplo, para mostrar como é que se deve viver. Com bom ânimo, com alegria, em todas as situações. Para nos mostrar que os nossos erros e as nossas vicissitudes nos adoecem. Da necessidade de nos livrarmos do orgulho, da nossa vaidade, da necessidade de encontrarmos o balanço da vida material e espiritual. Porque todos nós somos espíritos. E o nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. Não é a matéria, não é a terra. Aqui estamos só para aprender, só para crescer. Mas, hoje, nós vamos abençoar o nosso querido Emmanuel por ter nos deixado essa obra magnífica há 2000 anos atrás, onde ele nos escreve o seu caminhar, os seus erros que se tornaram virtudes no seu entendimento, as suas dores e os seus sacrifícios, que o possibilitaram ser quem é hoje. A ele agradecemos e queremos aqui colher a oportunidade de aprender com os exemplos que ele nos deixou. Aprender com a vida que ele se dispôs a nos contar, nos mínimos detalhes. E é esse convite que eu faço. E a nossa história começa, então, por volta do ano 30, onde a gente tinha Roma dona de metade do mundo. Ao fim do primeiro século, Roma era dona de metade do mundo. Mas por que você está citando isso? Porque é importante para a gente entender a posição de Emmanuel na época. Ele era um senador romano. Então ele era praticamente dono de metade do mundo. Da matéria, não é verdade? Mandava, desmandava, mandava prender, mandava soltar. O dinheiro não tinha limite. E o que esse espírito nos ensina? O que nós todos podemos aprender com a sua história e com a sua vida? O nome dele, à época, era senador Publius Cornelius Lentulus. No livro, Emmanuel nos escreve que ele mesmo aparentava estar por volta dos seus 30 anos, quando começa a história. Muito bem casado com Lívia, sua esposa, já tinha no coração os valores da família, assim bem como também os valores da pátria, que eram muito enraizados nos romanos da época, e ele na posição de senador, então dá para a gente imaginar. Lívia e ele tinham uma filha de apenas 7 anos de idade. Um irmãozinho estava a caminho, mas a pequena menina, de nome Flávia, tinha hanseníase, lepra, como era chamado naquele tempo. Agora você imagina, para um senador romano, dono do mundo, ter uma doença dessa, incompreendida, onde as pessoas excluíam os leprosos, e ele, senador, então tinha filha nessas condições. Ainda hoje na aula a gente falava a respeito das leis de Deus a nos dar o rumo da vida, da alegria e da felicidade.
nesse nosso caminhar de volta a Ele, ao amor dele. Emmanuel, o senador à época, claro, né, muito abalado pela situação com a filha, tinha um amigo muito próximo dele que recomendou, falou assim, olha, senador, você por que não se muda a Galileia? Ouvi dizer que os ares da Galileia são muito bons para a cura dessa enfermidade. A doença da menina era tão fora do contexto para ele que eles nem falavam a palavra. Ele, em particular, com um amigo dele, falou, olha, teve um médico que citou que muito provavelmente ela tem lepra. E aí esse amigo muito influente, então, recomendou, olha, mude-se para a Palestina. Vão vocês três lá e vão viver a vida lá, quem sabe os ares de lá, então vão favorecer a pequena Flávia. E assim ele fez. A vida sugere, através da dor, os caminhos que devemos tomar para buscar o reino de felicidade e amor de Deus, não é verdade? Em cada um de nós, não é à toa, a gente está aqui nesse país diferente daquele onde nascemos, e às vezes não compreendemos bem, por que exatamente a gente está aqui, mas tudo existe um motivo, né? Não existe o acaso. Existe um plano para cada um, e a gente, toda vez que segue na direção do plano, tudo vai bem. Quando você não quer e quer ficar contrário, parece que a coisa não anda tão bem assim, a gente acaba encontrando um pouco de dificuldades. O plano de Emmanuel, então, era que ele fosse à Palestina. E assim ele fez. Mas chegando lá, a pequena filha acabou por piorar. A doença se acentuou e ela acabou ficando cada vez mais doente. Para o orgulhoso senador romano, imagina que dor que era aquela. Mas a esposa, que já era um espírito em outra elevação, falava para ele, meu querido marido, é necessário, por que não você não vai buscar esse tal de Galileu que cura as pessoas aqui? E Emmanuel, aquilo era o segundo absurdo, né? Eu falei assim, mas como? Já basta minha filha doente, agora você quer que eu, senador romano, vá me encontrar com um tal de Galileu? Porque você acha que ele vai curar a nossa filha? Ele não aceitava aquilo de maneira alguma. Mas um dia, tanto ela insistiu, e aquela situação da filhinha em sofrimento, que ele começou a ceder um pouco, a aceitar um pouco mais, mas ainda assim não foi. E um dia, de muita tristeza, com lágrimas nos olhos, nós vamos encontrar esse senador à beira da cama, junto da filha. E ele acaba por murmurar nos ouvidos da criança. Filhinha, que queres para dormir melhor? Comprar-te-ei muitos brinquedos e muitas novidades. Vou mandar a Roma um portador para lhe trazer o que você quiser. Dize para o papai o que você quer. Na posição de senador romano, ele achava que podia comprar, não é verdade? Fala e eu mando buscar. Quantas vezes todos nós, quem tem filhos, não tem vontade de fazer assim, não é verdade? Mas esses não são os caminhos de Deus. A gente precisa aprender a respeitar o caminhar de cada espírito que habita aquele corpo. A cabo de visível esforço, a pequeninha murmurou com voz cansada e quase imperceptível. Papai, eu quero o profeta de Nazaré. Aquilo desmontou ele, não é verdade? Por
Porque ele ofereceu à filha tudo do mundo material que era possível. Afinal, ele era dono do mundo. Mas ela já havia ouvido falar em Jesus. E assim o pediu. Que dor para um pai. Que sensação da sua impotência. Se vive só na materialidade, achando que o teu dinheiro compra e resolve tudo. Isso acabou que por quebrar um pouco o coração do senador. E então, finalmente vamos encontrá-lo na escuridão da noite, porque não queria ser visto. Mas na calada da noite foi procurar o tal do Galileu, Nazareno. Ele saiu disfarçado e acabou se encontrando com o mestre. E o diálogo que tiveram fora este: Senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. O senador nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Não conseguia mais raciocinar, só chorava. Eu não entendia direito por que ele estava chorando na frente daquele Galileu, não é verdade? E Jesus, então, complementou dizendo: Senador, eu venho atender a fé e o amor da tua mulher. E não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. E assim a filha de Emmanuel foi curada. Mas ele, senador romano, vivendo na materialidade, não aceitou que a cura havia vindo do Cristo. Voltou para casa, brigou com a mulher, brigou com a serva, dizendo que a filha foi curada porque foi curada pela obra do acaso. Ele ainda não conseguia ver Jesus, compreender a palavra de Deus. Jesus ainda não havia nascido para ele. E por conta disso, a necessidade contínua da vida a lhe ensinar, a lhe mostrar os rumos e os caminhos que levam a Deus. E é por isso que Jesus, no Sermão do Monte, disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E pobre de espírito, no exemplo de Emmanuel, não é sinônimo de ignorância. Às vezes a gente confunde, na verdade, com respeito de pobre de espírito. Fala assim: uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa simples. Simplicidade no sentido da humildade, mas não da inteligência. Pobre de espírito é aquele que traz no coração a simplicidade e o balanço do conhecimento da vida, para entender que somos nada, que fomos criados pelo tudo, pela divindade, por Deus, pelo amor supremo do universo. E só assim é que podemos receber as bênçãos divinas. Só assim podemos receber a alegria e a felicidade plena que Jesus nos prometeu. Enquanto não adquirirmos a humildade, que constantemente está ofuscada pelo nosso ego, pela nossa vaidade, o reino dos céus não é para nós. É para os pobres de espírito. E a gente tem a prova disso na figura de Emmanuel, que teve a oportunidade de estar com Jesus
E naquele segundo, não soube aproveitá-la. Foi necessário que a vida continuasse e as dores vindo, e os pensamentos e as angústias, para que ele pudesse refletir um pouco mais a respeito. E compreender aquele dia que poderia e alterou a sua vida para sempre, naquele momento com Jesus. Quantos de nós talvez já não deixamos passar essa oportunidade? Mas não importa, sempre é tempo. Algo há de nos despertar, em algum momento, nas profundezas do nosso sentimento. Nunca é tarde. Quem a gente está combatendo, nessa fase que estamos, é o nosso orgulho. Porque é ele que nos cega com relação à necessária humildade, à simplicidade. É o orgulho e a vaidade. E por que muitas vezes a gente vê que as pessoas mais simples, às vezes mesmo parcas de inteligência, têm mais facilidade para essa compreensão? Porque o ego talvez ainda não começou a agir. Porque o homem de ciência, aquele estudado e inteligente, passa a se achar tanto que não pode aceitar mais Deus. Um empresário, um cientista, aquele que se acha dono do mundo e que o dinheiro tudo compra, acaba que por ter que passar por essas provas, que frente a Deus não somos nada. Ele é o Senhor do universo. E Ele tem um plano para cada um de nós, que é de felicidade e alegria. Felicidade e alegria que talvez ainda não compreendamos. Num outro momento, quando da chegada à Palestina, toda a família foi guiada, né? Você chega no porto e eles foram para Jerusalém. No caminho da carruagem, de repente, uma pedra trisca no rosto de Lívia, da sua esposa. Para todo mundo, e logo o comandante, então, busca alguém ali ao redor e traz um menino de apenas 18 anos. Traz o senador, e o senador, como muitos de nós, mas num cargo de muita importância, tem um ataque colérico e manda chicotear aquela criança. Independente se o menino estava certo ou errado, na descrição do livro isso não é bem claro. E a Lívia, a esposa, a certo momento, não aguentando mais ver aquela situação horrível, pede que pare. E ele, então, ainda na sua cólera, manda parar tudo. E condena aquela criança às galeras. O que significa, à época, a perda de liberdade. Estava condenando aquela criança a ser escravo para o resto da vida. Jesus ainda não havia nascido no coração do senador. Após chegada em Jerusalém, passado uns 2 dias, nós temos um senhor de bastante idade já, pedindo uma audiência com o senador. O nome dele era André de Gioras. O senador não entende bem qual o motivo daquilo, mas acaba aqui aceitando a conversa. E então, André de Gioras entra e diz da seguinte maneira: Ilustríssimo senador, sou André, filho de Gioras, operário modesto e paupérrimo. Não obstante numerosos membros de minha família terem atribuições importantes no templo e no exercício da lei, ouso vir até vós, reclamando meu filho Saul, que fora preso há 3 dias por vossa ordem e remetido diretamente para o cativeiro perpétuo das galeras. Senador, peço-vos clemência, peço-vos caridade.
Mas o senador, dono do mundo, não aceitou. Estava ainda com as percepções dos seus amigos de Roma que disseram: muito cuidado na Palestina, hein? Muito perigoso lá. Cuidado com as pessoas, a maioria lhe quer mal. Seja duro. Seja duro o necessário para que vejam quem é que manda. E ele então se lembrou disso e mais uma vez foi muito duro. Disse para aquele velho senhor: olha, teu filho é um bandido. De maneira nenhuma. Não vou reverter absolutamente nada. E o velho senhor saiu enfurecido, dizendo para o senador que ele havia comprado para sempre um inimigo eterno e implacável. Após que André se retirou, o senador não entendia bem o que se passava contigo. Era um sentimento de angústia. Não sabia bem o que estava acontecendo. Não compreendia. Mas passado algum tempo, na sua casa, já próximo a Cafarnaum, porque foi lá que ele acabou se instalando definitivamente, logo após a cura da filhinha, já havia nascido o pequeno menino. O nome dele era Marcos. Era uma criança ainda. E esse André de Gioras, então, acaba por montar um plano para raptar a criança. E assim o acontece. E novamente, as dores da vida vêm abraçar o nosso senador, nosso querido Emmanuel. André assim dizia: se os malditos romanos nos escravizam os filhos sem piedade, podemos também escravizar os seus desgraçados descendentes. Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus sempre nos ensinou que devemos guardar no tesouro do coração os bens da vida eterna. Não aqueles bens da matéria, da terra. Mas às vezes não compreendemos plenamente isso. Ele também nos ensinou que um grande mal, uma grande chaga da nossa vida é a cólera. E que não é possível chegarmos a Deus se nos tornarmos coléricos. E muitos de nós, às vezes, refletimos e falam assim: mas eu tenho a cólera mais ou menos bem controlada. Mas, às vezes, a gente sai daqui, e isso acontece comigo, e tem dia que você sai daqui do centro e sai muito bem, realmente, né? E é difícil que aconteça, mas quando chega lá pela quarta-feira, porque às vezes segunda e terça não tem aula, alguém lhe fecha num sinal, lhe cruza, e de repente já sobe aquele pensamento, você fala: de onde veio isso? Não veio de mim mesmo. Porque a gente sempre fica procurando alguém para poder culpar, né? Não tem ninguém do lado, é um espírito, não, sou eu mesmo. E aquela raiva, e o pensamento já muda, e tudo muda. E se tivesse um espelho na minha frente, com certeza a minha feição também mudava. É preciso muito amor para que a gente possa se livrar desses momentos de cólera. Porque veja que na questão do senador, havia todo um contexto por trás. Então, para mim não é difícil me ver naquela situação. Você é dono do mundo, cheio de medo, está indo para uma terra conquistada, onde você é um conquistador bruto, cobra em excesso um imposto. Sim, aquelas pessoas provavelmente não lhe amam de todo o coração.
Não é verdade? E aí a recomendação dos seus patrícios são: seja duro, seja enérgico. E ele foi. E foi, e foi, e foi, e assim continuou sendo. Eu sou o dono do mundo. Aqui quem manda sou eu. Vai ficar assim na galera. Às vezes a gente faz essas coisas sem mesmo perceber. Mas existe uma lei de Deus em tudo, não é verdade? Porque Deus é a suprema justiça. Em volta de nós existem essas leis que às vezes não percebemos. Existe uma que diz que para toda ação das nossas vidas há também uma reação. E é claro que hoje aqui a gente está vendo a história de Emmanuel, falou assim: puxa, mas também fez uma coisa difícil, aí recebeu outra. Mas a gente acaba se esquecendo o que falamos já hoje, que e quando a gente faz bem? Também tem uma reação do bem. E quando a gente é capaz de praticar caridade, a gente é abençoado com essas coisas, com esses amigos espirituais que cada vez mais se afeiçoam, nos auxiliam, não resolvendo os nossos problemas, mas nos trazendo conforto, paciência ao coração, paciência que ainda não temos, conforto que ainda somos carentes, nos abraçando e dizendo: calma, tudo vai ficar bem. Não é possível praticarmos a caridade se não formos brandos, se não formos pacíficos. Porque brandeza, calma, paz não andam bem com a caridade se você for um bruto. A paz anda bem com a caridade. A mansitude anda bem com a caridade. Não é possível a gente ser caridoso se constantemente nos encontramos nessa condição de cólera, de raiva, de rancor, de angústia. Ainda hoje falamos também a respeito do perdão, onde o perdão que nos foi ensinado e a gente reza no Pai Nosso é uma bênção para nós mesmos. Não para aquele que praticou algo que lhe feriu. De novo, na lei de ação e reação, é o benefício que você recebe do céu. Em largar as amarras do rancor, da angústia, da raiva e seguir adiante na vida. E só depende de você. Eu não estou dizendo que é fácil. Só estou colocando a necessidade, o quanto que é importante. Vamos voltar à história do nosso senador? Onde a família já havia se instalado, então, no palácio. E a gente vê o governador Pôncio Pilatos constantemente assediando a esposa do senador, a Lívia. Quando o menino foi raptado, um comandante de ordens pediu uma audiência com o senador e disse para ele: senador, eu já via isso, eu já vi essa história. Essa relação estranha que o governador tem com a sua esposa talvez seja a causa do rapto. Por que não? Porque o homem, quando quer, tudo faz. Então talvez o rapto do seu filho seja para que você continue aqui na Palestina. E aquilo adentrou no pensamento do senador. E ali ficou. Constantemente, ele duvidava da esposa. Passou, então, a afastá-la da família.
não ter mais relações com ela, simplesmente a manteve em casa, isolada. E vira e mexe com todo mundo que falava, aquelas assombrações voltavam. É por isso que Jesus também nos ensinou em outra oportunidade o quanto é importante. Eu acho que é mais importante do que orar e vigiar é primeiro vigiar, para depois você poder orar. É tão importante a maneira e aonde colocamos os nossos pensamentos. Mais adiante, no julgamento de Jesus, Pôncio Pilatos chama o senador romano para auxiliá-lo nas decisões daquele dia. E o senador assim o faz, e muitos de nós já conhecemos a história do que aconteceu e das decisões ali tomadas. Mas na casa do senador, novamente a esposa, quando soube o que estava acontecendo e da condenação de Jesus, saiu correndo e foi ao palácio. Pediu para estar junto do governador, porque gostaria de interceder pelo mestre querido. Foi recebido pelo mesmo comandante que havia inspirado aquelas ideias. Foi colocada num quarto, todo perfumado. Era um quarto já onde normalmente o governador recebia as mulheres ali. Quando o governador então adentrou, ela pediu por Jesus, insistentemente. Pôncio Pilatos nada ouvia, seus interesses eram outros, estava mais preocupado com os sentimentos, das paixões dele. E a Lívia passou por todas essas situações em defesa de Jesus. E o senador foi chamado a observar por uma janela o momento que a sua esposa se retirava deste quarto perfumado. E aquilo só aumentou aqueles pensamentos se agigantando na sua mente. E passou praticamente o resto da vida com a sua esposa naquela encarnação, mantendo-a separada e não podendo usufruir do amor que ela tinha por ele. Até um dia onde o senador estava sendo homenageado. E em Roma, homenagem de senador significa muita dança, muita bebida e o circo, onde os cristãos eram sacrificados às feras. Naquele dia o senador estava um pouco estranho, subiu ao palanque, não se sentia bem, não sabia bem o que é que estava acontecendo. Mas muitos anos já haviam se passado. As dores da vida estavam começando a emoldurá-lo. Se lembrava de Jesus e das suas palavras tenras. E já havia tomado a decisão de que naquele dia, após as festividades em homenagem à sua pessoa, iria se dirigir finalmente à esposa, perdoando-a daquilo que não havia feito. E os planos eram grandes, e ele pensava, essa mulher, há tanto tempo do meu lado, nunca me deixou, eu a tratando assim. Mas não foi possível. Porque naquela tarde, a esposa era uma dos cristãs que foi comida pelas feras. O senador, quando voltou para casa,
Ana correu para contar o que havia acontecido. Ele viveu com a dor que é a maior das dores, que é a dor moral. Onde a ela rogamos a Deus quando a sentimos que nos dê a oportunidade de repará-la. Porque muitos espíritos nos contam que essa é a verdadeira dor. Que não há nada físico que podemos comparar com a dor moral. Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se não tens pureza no coração, é quando esses pensamentos lhe penetram e você se sente confuso. É quando não se lembra que precisa vigiar e que precisa orar. Que o esforço para buscarmos melhores conexões vibratórias é necessário e precisamos empreendê-los constantemente. Porque senão o nosso padrão é o padrão que estamos aqui na Terra. Para se conectar com aqueles que nos auxiliam. É preciso se esforçar. Não vai acontecer do nada. Constantemente eu tenho dito nessa semana que nós somos, quase todos nos reconhecemos, na terceira ordem de espíritos, sétima classe espiritual. Daqueles espíritos que não mais praticam o mal, mas também não fazem o bem. Mas terceira ordem, sétima classe. Se a gente não se esforçar, o bem não cai do céu. E a gente não vai passar a fazer ele dormindo na rede. Caridade é ação. É dedicação. É vontade e querer. Para que a gente possa crescer. Para que a gente possa passar pela porta estreita que Jesus nos escreveu. Para que a gente possa atingir a felicidade plena e a alegria dos céus. Tudo isso não vai acontecer deitado ou sentado. Porque há quanto tempo talvez estejamos nessa condição? Eu não faço mais o mal, mas também não faço muito bem. Quando a gente, de novo, consegue, sim, se esforçar para fazer o bem e para fazer a caridade, a gente recebe de volta. A gente recebe principalmente a misericórdia divina. Onde Emmanuel, ele mesmo, nos descreve que nunca estamos desamparados. Junto às ocorrências do caminhar, o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós. Tudo se renova para o bem de todos, e Deus nos concede sempre o melhor. Nunca estamos desamparados. Mas é necessário você se esforçar para fazer as conexões corretas. As conexões com o alto, com Jesus. Porque senão, todos nós vamos ser como o senador por quanto tempo? Jesus sempre nos chama. Os bons espíritos sempre estão a nos atender. Mas nós não nos conectamos pela ação da nossa vontade. Porque talvez ainda não entendemos que é preciso trabalhar, que é preciso desejar fazer o bem. O senador, no fim da vida, já estava cego. Uma das últimas batalhas em Jerusalém estava presente e teve o olho perfurado.
Talvez porque era outra dor moral que carregava contigo de tantos olhos que havia perturado, do passado em outra vida, nas suas lembranças, nos seus sonhos que tinha. Talvez porque a lei de ação e reação não é punitiva. Ela existe para nos auxiliar. Porque somente cego Paulo pôde entender, ver e compreender quando caiu do cavalo em Damasco e se encontrou com Jesus. Quando aquele que o curou da visão, lhe restabeleceu, é narrado em Paulo e Estevão que caíram como que escamas dos seus olhos, as escamas do egoísmo e da vaidade. E a partir daquele momento, Paulo se tornou o Paulo que conhecemos. Talvez a cegueira do senador lhe proporcionou as condições ideais para a transformação possível naquela reencarnação. E então, numa reflexão profunda em Pompeia, ele se lembrava dos dizeres de Jesus. Senador, todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. Naquele momento, Jesus começava a nascer para o senador romano. E ele então passava a compreender os tesouros dos céus, o caminho para a alegria e para a felicidade. Ele então vem a refletir, nos dizendo hoje que a expiação não seria necessária no mundo para burilamento da alma, se compreendêssemos o bem, praticando-o por atos, palavras e pensamentos. Se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, talvez tivesse evitado a consumação desta prova, se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. E com certeza o nosso senador participou do planejamento da sua nova vida, onde voltou agora com todo o conhecimento do passado, mas na posição de um escravo, para fortalecer em si as experiências necessárias, a busca da humildade e da simplicidade. É bonito ver o que Emmanuel nos traz, as reflexões de há 2000 anos atrás que se encaixam perfeitamente nas nossas vidas, no nosso dia, no hoje. Jesus disse-nos, no final do sermão, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz, não a luz do teu companheiro, a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. De novo, meu Senhor, é uma bênção participarmos como co-criadores em escala menor deste universo divino. Que Jesus nos ilumine com bom ânimo e alegria, para que enfrentemos as dificuldades da vida, do dia a dia, das doenças, das dores que nós mesmos causamos, com bom ânimo, com fé e alegria. Muito obrigado.